Oi, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Professora Lorena aqui. Hoje nós vamos resolver as atividades da semana 1 do PET volume 4 de Física. Vamos lá. Bom, então começando, questão 1 diz o seguinte. Uma onda periódica, né, ou seja, ela se repete com o tempo, cujo comprimento de onda é igual a 16 centímetros, ou para aparecer uma informação, já vai anotando. A gente representa o comprimento de onda por essa letrinha grega, que é o lambda. Então, eu tenho aqui 16 centímetros. Unidade de medida importantíssima. Propaga-se uma corda com uma velocidade igual a 200 metros por segundo. Velocidade a gente representa pela letra V. Então, V igual a 200 metros por segundo. A frequência dessa onda é... Frequência representamos pela letra F. Anotou os dados, anotou as informações, você vai ver se tem alguma equação, alguma fórmula que relaciona essas grandezas que o exercício te deu e que o exercício quer saber, para que você possa fazer o cálculo. E existe, que é a equação fundamental da ondulatória. V igual a lambda vezes F, ou seja, a velocidade com que uma onda se propaga é o resultado da multiplicação, né, o produto do comprimento com a frequência. Beleza, anotou a fórmula, bora substituir os números. Calma. E aí é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, qualquer exercício de física que você vai resolver, que é olhar as unidades de medida. A velocidade, ela tem que estar em metros por segundo, que é o padrão, né? Que é a unidade de medida que a gente usa no Sistema Internacional de Unidades. O comprimento tem que estar em metros e está em centímetros, então está errado. Eu não posso usar centímetros. Eu tenho que transformar para metros. Como que eu faço isso? Presta atenção na palavra, centímetro, né? Centímetro. Então, para passar de centímetro para metro, eu vou dividir por 100. Faz essa divisão aí com muito cuidado, muita atenção. Você vai encontrar o valor de 0,16, ok? Então, é esse valor que você tem que utilizar no seu cálculo, 0,16. Não utilize o 16, porque senão vai dar um resultado errado, tá? Então, vamos substituir. A velocidade é 200. O lambda, que é o comprimento de onda, 0,16. E a frequência é o que a gente quer descobrir, certo? Bom, se o F é o que eu quero descobrir, eu preciso deixar essa grandeza sozinha, isolada. Para isso, o número que está multiplicando ela, vou passar para o lado de lá, dividindo. Você está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar 200 dividido por 0,16 é igual a F. Ok? Beleza. Faz essa conta aí. Faz essa divisão. Quando você fizer essa divisão, você vai encontrar o seguinte resultado. 200 dividido por 0,16 vai dar um valor de 1.250 Hz. Que então podemos marcar aqui letra E. Beleza? Vamos para o próximo, então. Continuando, questão 2, uma questãozinha do Enem, né? As questões do Enem, elas costumam muito envolver análise gráfica, tá? Então, vamos entender melhor essa questão. O eletrocardiograma, exame utilizado para avaliar o estado do coração de um paciente, trata-se do registro da atividade elétrica do coração ao longo de um certo intervalo de tempo. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado,
não fumante em um ambiente com temperatura agradável, ou seja, podemos dizer que é um paciente saudável. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Então, o cara tem que ter aí, para ser considerado um ritmo cardíaco normal, entre 60 e 100 batimentos por minuto. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é. Então, vamos descobrir se a frequência dele é normal, se está acima, se está abaixo, se está próxima dos limites. É isso que o exercício quer avaliar. Para isso, então, a gente precisa avaliar e analisar a onda que está sendo aqui representada. Vamos lembrar de uma coisa que eu falei para vocês lá no vídeo teórico, né? O que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é a distância entre duas cristas, dois vales, ou digamos que é a distância entre dois pontos iguais. Então, por exemplo, se eu considerar que a minha onda está começando aqui, até onde que seria uma onda? Tá aqui, ó. Porque aqui ela já não começa o processo de repetição. Ou eu poderia considerar que eu tenho um comprimento de onda aqui, de um pico até o outro. Ou aqui de uma crista, de um pico, que seria uma crista, né? Ou então de um vale até o outro. E aí você vai querer usar essas informações aqui no gráfico, mas não tem necessidade, tá? Por quê? Eu preciso que o batimento cardíaco desse paciente esteja entre 60 e 100 batimentos por minuto. Cada ondinha dessa é um batimento, tá? Quanto tempo que ele demora para produzir os batimentos que estão aqui nessa figura? 6 segundos. Gente, a gente vai resolver por uma regrinha de 3. Quando alguns professores falam que muitos exercícios do Enem a gente resolve por regra de 3, não estão mentindo, tá? Alguns a gente consegue resolver sim, mas é lógico que aqui envolve uma análise gráfica, tá? Que não deixa de ser um conhecimento físico, ok? Então, o que a gente pode pensar aqui, ó? Que eu tenho 3 batimentos a cada 6 segundos. Para eu poder saber se os batimentos deles estão normais ou não, eu preciso descobrir quantos batimentos, ou seja, o meu X, né, acontecem em 1 minuto. Vamos lembrar de outra regrinha? 1 minuto são quantos segundos? 60. Certo? Então, ó, 3 batimentos em 6 segundos. Em 60 segundos, ou seja, em 1 minuto, ocorrerá quantos batimentos? Quem já logo de cara descobriu a resposta, ótimo. Vai economizar um tempão aí na sua prova do Enem, né? Ah, professora, não consegui identificar ainda. Bora resolver essa regrinha de 3. Não tem problema não. Multiplica cruzado, ó. 6 vezes x é igual a 60 vezes 3, certo? 60 vezes 3 vai dar 180. E o 6 está multiplicando, é ele que passa dividindo. Então, 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, 30 batimentos por minuto, não é? Porque eu não fiz a minha análise aqui em cima de 60 segundos, ou seja, em cima de 1 minuto. Bom, então, se ele precisa estar entre 60 e 100 e ele tem apenas 30 batimentos por minuto, realmente, esse cara está abaixo do valor ideal. Certo? Então, a resposta correta, letra C. Ok? Então, eram apenas essas duas atividades da semana 1. Então, concluímos assim as atividades da semana 1.
Um abraço, espero que fiquem bem e até quinta-feira com um novo vídeo referente à semana 2.